A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E aí, Nick, beleza, mano? Fala comigo, diretor. Como é que você tá, irmão? 100%, cara. Top? Demais da conta, não Como é tem que foi a como. semana? Como é que foi a semana? Foi muito boa, nós tivemos um jantar de casais, Casais. é uma palavra abençoada. Tive o privilégio de receber o meu pastor que me acompanhou desde a minha conversão lá no Brasil e aí a gente conseguiu trazê-lo aqui. Foi benção, não foi? Não, o jantar foi topíssimo, velho. Eu Sim. amei, assim, a vibe do bispo, né? A pregação com a esposa dele, assim, foi uma Sim. palavra sensacional. A, Eu bi- amei, a amei. bispa, a bispa é top. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, por você estar sempre aqui. O pessoal de New Jersey é muito assíduo, né, Nossa, Nick? o pessoal de lá não perde um. Não perde Uau, um que episódio. top. E tem muitas pessoas no Brasil. Infelizmente, a gente não vai poder falar o nome de todo mundo, senão vai tomar todo o tempo do Pod Life. Mas para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe. Como eu sempre digo, né? O podcast, ele é para glorificar e exaltar o nome do Amém. Senhor. Essa é Isso. a finalidade do podcast. E, de alguma maneira, tocar a sua vida e fazer alguma diferença em nome de Jesus. Amém. Pessoal, novamente, obrigado por tudo. Obrigado por cada curtida, por cada comentário, por cada testemunho, porque é muito edificante Nossa, para top. nós. É maravilhoso escutar cada testemunho que a gente ouve de vocês. E para você que acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Curte aí o nosso episódio, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Os nossos episódios, né? Desculpa. Exatamente. E o nosso Instagram também vai estar aparecendo aí embaixo, então segue lá para não perder o nosso conteúdo, Dá- porque é top. Dá aquela força, aquela moral pra nós, né, Nick? Dá aquela moral, coloca no grupo da família aí, Sim. no Facebook, no Instagram, dá uma moral aí, pessoal. Exatamente. Pra você que não sabe, a gente pede tanto pra que você curta, compartilhe, por quê? Quanto mais você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, ele vai acabar distribuindo isso pra mais pessoas, né, Nick? Sim. E aí, com certeza, mais vidas serão edificadas e Deus operará fielmente na vida de todos, inclusive na sua, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, a gente tá recebendo um convidado novo hoje, né, Nick? Eu confesso, pessoal, que esse cara aqui tá emocionado já. Antes de começar a gravar, o cara já tava ali emocionado, porque é uma pessoa muito especial para ele. Sim. Tenho certeza, é uma pessoa que eu conheci essa semana aí, eu apaixonei com ele, cara, sensacional. Mas você, cara, você é muito próximo dele, né? Ok. Você fala de mim, do pastor Anderson, mas é você e o... Vou nem olha, falar. e olha só que interessante, nós gravamos com o pastor apóstolo Walter, que Correto. foi o seu pastor no Brasil, Brasil. quando você esteve lá. E agora a gente vai gravar com o Bisco, que foi o meu pastor no Brasil, foi quem me acompanhou, puxou muito a minha Por orelha. quanto tempo lá? Foram por média de uns 8 anos, Uau. 7, 8 anos, Top. se for contar desde a primeira vez que eu pisei lá. E aí a gente já gravou com o pastor Anderson, que atualmente é o nosso pastor, é quem nos acompanha aqui, né? Olha que Deus faz, as Glória a conexões, Deus, que ele faz, né? Diretor, aproveita e apresenta o nosso convidado Tá de bom. hoje aí. E hoje a gente vai receber aqui o Bispo Adalberto. Ele tem 28 anos de casado, 24 anos, o qual ele é pastor de igreja. Ele está à frente da igreja, inclusive a igreja de Uberlândia, o qual eu me converti, cresci espiritualmente, continuo crescendo, né? Mas foi ali que tudo começou, foi ali onde eu recebi o primeiro empurrão e que eu fui aceito, amado. Bispo Adalberto, seja muito bem-vindo Aleluia. ao Pod Life. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, né? E especialmente depois de ter assistido lá do Brasil vários episódios. Obrigado. Já me tornei inscrito do canal, Amém, então tá bom, vendo, tá vendo, pessoal? pessoal? Aprende. sou fã de vocês e fico muito feliz em poder estar Amém. aqui contribuindo, compartilhando um pouco dessa alegria maravilhosa que é servir a Jesus e fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. Bispo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E... O homem veio do Brasil. Do Brasil, lá de Uberlândia, pessoal. Exatamente. Então, não é pouca coisa. Tem muita coisa pra ser extraído daí, né, Nick? Amém. Bispo, novamente, muito obrigado. Antes de conhecer o senhor, eu já tinha pegado um carinho muito grande pelo senhor, porque eu ouvi muito bem falar do senhor. O Henrique e a Larissa sempre comentaram muito bem sobre o senhor. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o senhor nunca desistiu do Henrique. É uma coisa assim que eu falei assim, uau, que forte, porque tem
tem pastores que às vezes deixam a ovelha de lado, sabe? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que o Senhor não desistiu dele. E obrigado por isso, porque talvez se não fosse isso, o Henrique não estaria aqui com a gente hoje, porque o cara é uma bênção É para verdade, nossas vidas. verdade. Vou fazer eu chorar já, matando de novo. Deus colocou no coração da minha esposa, esse amor por vidas, esse amor por pessoas. E isso só foi possível justamente porque, em primeiro lugar, Jesus nos amou. Jesus nos restaurou. Eu tenho uma história de conversão, né? Eu converti jovem, 19 anos, e fruto de uma família, infelizmente, desestruturada pela perda precoce do meu pai. Então, eu vivi um tempo de muita carência emocional, de muita carência familiar. A falta do meu pai me causou efeitos muito danosos à minha autoestima, à minha autoimagem. E quando eu me converti, a minha experiência de encontro com Deus foi justamente de descoberta da paternidade do Senhor, do amor de Deus por mim, Deus me resgatando, Deus me tomando como filho. E desde então eu percebi Deus plantando em mim o amor por vidas, por pessoas. E a minha decisão sempre foi: Senhor, tudo aquilo que o Senhor me der, eu quero compartilhar, eu quero repartir, especialmente porque muito eu não tive humanamente falando. E especialmente uma experiência para mim que é fantástica, a experiência de ser pai. Tenho 2 filhas, né? Carolina, de 25 anos, que hoje até é mãe do Noah, Que casada com bênção. Tava bom Rafael, demais. Que bênção. já sou vovô, né? Tá Um novo pra ser rapazinho lindo. vovô. Tá Pois novo. é, mas Deus foi gracioso, né? E a Carol, então, é a nossa primeira filha. E depois veio a Amanda. A Amanda tem 22 anos, hoje ela está na Jocum, Que bênção. inclusive sendo treinada para ser missionária, é uma menina preciosa. Mas eu decidi dar a elas todo o amor que eu nunca tive por parte de pai. Minha mãe é muito acolhedora, amorosa, mas fica uma lacuna. Então Deus se revelou a mim dessa maneira. Por isso, em Uberlândia, nas igrejas que a gente dá cobertura, pastoreia, a nossa marca é justamente essa: de amar, de perseverar, né, de defender o nosso rebanho. E é claro que nesse processo, muitos a gente consegue guardar, Sim. proteger, porque todos nós somos alvos do inimigo. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Infelizmente, algumas vidas são ceifadas, mas o Henrique foi, de fato, uma vida que o Senhor nos incumbiu de guardar, de proteger, né, de orar pela vida dele. Não apenas eu, mas tiveram pessoas preciosas também que o abençoaram muito. Tem uma das nossas líderes de célula lá em Uberlândia, que é a Claudinha, que é a mãe espiritual dele, que é intercessora. Então, assim, foi um trabalho conjunto, né? Como a Bíblia diz, um ganha, o outro semeia, o outro envia. Então, nós temos a convicção de tudo aquilo que foi feito na vida do Henrique está frutificando, Amém. e eu creio que é só o começo, Amém. porque, né, lá nós tivemos a alegria de celebrar o casamento dele, e agora vamos ver os filhos nascendo, hein? Aleluia. Que coisa maravilhosa, Deus é Meu tremendo. Deus, diretor. Tem 2 aí, né? Tá O vendo? Nick, 2. o Nick foi a primeira pessoa, o Nick e a Tá Letícia sabendo. foram as primeiras pessoas a saberem justamente da gravidez. Primeiro porque quando a gente foi na farmácia, na farmácia. CVS comprar o teste, a gente encontrou quase todo mundo da igreja lá, né? E aí, na hora que a gente tava saindo, o Nick e a Letícia estavam entrando. E a gente brinca Foi. muito, né? Falar, Nick, isso aí e a Letícia precisam ser pais logo, né? Acabaram de casar, mas precisam ser pais. E além da gente morar no mesmo prédio e tudo mais, e aí eu falei assim, vieram comprar um teste de gravidez também? Aí eles riram e falaram, não, vim buscar não. Eu falei, pois é, mas eu vim comprar. E aí na hora que eu cheguei em casa, que a Larissa fez o teste e muito rápido já Saiu o deu o resultado. resultado, a gente ligou. Na hora que eu liguei pro Nick, ele falou assim, tá grávida, né? Falei, então... Meu telefone começou a vibrar no meu bolso aqui, eu abri na porta do apartamento. Antes de eu ver quem era, eu falei pra minha esposa, eu falei, Letícia, a Larissa tá grávida. Quando eu peguei o telefone, era o Henrique ligando. Eu atendi, eu falei, tá grávida, né? Olha aí. E o Meu Nick, Deus. o Nick e a Letícia são como irmãos pra gente, realmente fazem Amém. parte da nossa família, como a Bíblia mesmo diz, né? Nós teremos amigos mais chegados que irmãos, então foi um casal que o Senhor nos presenteou Amém. para estarmos perto, aprendendo também e ensinando aquilo também que a gente puder
contribuir, né? Com certeza. Porque todos nós podemos contribuir sempre com alguma coisa, um para com o outro. E tem sido bênção. Receber o senhor aqui hoje também, para mim, é motivo de grande alegria, porque eu me recordo, e quando eu estava em Uberlândia, um dos desejos do meu coração era falar assim, nossa, um dia eu vou para os Estados Unidos. O bispo acompanhou boa parte dessa expectativa de vir para cá. E eu falei, um dia eu vou receber meus pastores lá, e olha só Olha que só. o dia chegou. Meu Deus, Que meu coisa Deus. E Que tá aí, bacana. tá aí. Bispo, conta um pouquinho da sua história pra gente, da onde que o senhor veio, como que o senhor conheceu a Cristo. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, como eu disse no início, né, eu tive uma experiência de conversão aos 19 anos de idade, na cidade de Goiânia. Me converti na Igreja Luz para os Povos, liderada pelo pastor Sinomar na época. E a minha conversão ela foi muito intensa, muito radical. Eu decidi realmente fazer uma ruptura com todo o sistema de vida que eu tinha anteriormente. Então, eu deixei de fato para trás tudo aquilo que eu vivenciava, todas as experiências, toda a questão de contato com a vida, né, entre aspas, secular, né, e decidi de fato imergir na presença de Deus. Então eu fui me capacitar através do aprendizado da palavra, fui fazer instituto bíblico, né, um seminário teológico. Os meus três primeiros anos de conversão foram dedicados a isso. E paralelamente a isso também me envolvi com o ministério, com a área de grupos familiares, que eram os grupos pequenos, com os jovens da igreja, que eu fui crescer junto com eles, e na área de missões. A igreja ela tinha um projeto de abertura de igrejas no interior do estado de Goiás. Então eu me envolvi nas equipes de abertura de igreja em Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus. Isso promoveu, intensificou meu crescimento. Inclusive, quando nós estávamos na igreja de Itumbiara, foi quando eu e minha esposa começamos a namorar, né? A gente fazia seminário juntos e lá nós começamos a evangelizar juntos, andar juntos, bater de porta em porta pregando o evangelho. Legal. E ali ela se apaixonou por mim. Não, Não. brincadeira, né? A verdade é que, Deus foi muito bondoso contigo, né? então, o Senhor, ele olha para mim e fala: esse Teve é meu filho misericórdia. querido, esse é meu filho amado. Então, ali nós começamos a nossa história e nos casamos em 95 e logo na sequência tivemos aí 2 anos depois a nossa filha. Ficamos em Goiânia ainda até 98. Eu fui ordenado pastor em 31 de dezembro de 98. E no ano seguinte, no mês de março, surgiu a possibilidade de mudança para Uberlândia. Então, o nosso ministério tinha uma igreja lá em Uberlândia que precisava de um pastor e eu fui desafiado a aceitar. Não era a primeira opção, eu acho que eu era a terceira opção. Mas o primeiro negou, o segundo Meu negou. Deus. E aí falou: Pastor Adalberto, é recente. você. Totalmente novo, né? Neófito no ministério. 3 meses de ordenação pastoral, Nossa. né? Mas depois eu entendi que a realidade era que Uberlândia precisava de alguém perseverante. Glória a Alguém Deus. que realmente estivesse disposto a pagar o preço e dedicar uma vida Sim. para plantar algo ali, né? Porque muitos desistiram. Na verdade, eu sou o 5º pastor da igreja, porque houveram 4 antes de mim que pararam no meio do processo. Então, eu vi que Deus tinha algo para mim naquela cidade. E estamos lá, plantando igrejas no Que Triângulo bênção. Mineiro, interior de São Paulo, e servindo ao Senhor, né? Hoje sou pastor da nossa igreja local em Uberlândia, mas como dentro do ministério eu exerço a função de bispo, dando cobertura para as igrejas, ou supervisão para as igrejas que nós abrimos, que hoje são 14 igrejas em Minas e São Paulo. Uau. Que Esse é um bênção. pequeno resumo dentro da nossa história ministerial. Em Uberlândia, hoje, existem 3 igrejas Luz para os Povos, né? A sede, mais 2. Exatamente. Isso. Somos 3 igrejas em Uberlândia. E aí, vamos falar: Uberaba, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba, Frutal, Tupaciguara, talvez até possa esquecer de alguma. E ainda Franca, Batatais, Altinópolis, são as igrejas onde nós Que temos bênção. representatividade aí nessas cidades. Meu Deus, que glória a Deus. É muita igreja. E eu tive o privilégio de acompanhá-lo em algumas viagens dessas para poder ir para a igreja. Então, na verdade, o pessoal falava que eu era filho do bispo também, né? Eu era o filho homem dele, porque
Sempre que eles viajavam, eu acompanhava, estava junto. Que porque legal. eu queria aprender. E o ministério me deu muita oportunidade, né? O bispo sempre me incentivou nessa área do design, a crescer nessa área e dizia, não, você tem o talento, você vai fazer sim. E Me é muito trouxe, importante, né? Alguém ali dar um empurrãozinho pra pessoa, é, incentivar a claro. pessoa. É me muito trouxe importante. muitos clientes. Inclusive, eu Que tive o privilégio de ser contratado pela secretaria, né, do ministério todo. Porque a Luz para os Povos tem mais de 300 igrejas, se eu não Sim. estiver enganado. E aí existe uma central onde o apóstolo Sinomar e a apóstolo Nami ficam, e existe uma equipe que trabalha junto com eles, né, Legal. para Que é em divulgação de todo Goiânia? o material, fica lá em Goiânia. E aí o dia que eu recebi o telefonema da secretária dos apóstolos me fazendo esse convite, claro, eu sei que teve muita mão dele ali também na indicação, mostrando o meu trabalho, me incentivando, eu fiquei muito contente. Ah, imagina, não tem nada melhor, né, cara? Cara, eu ia Trabalhar trabalhar naquilo que eu gostava de fazer e ainda ia ganhar por isso. Sim. Isso Que pra mim bênção. era maravilhoso e foi um momento de grande bênção. Eu só saí porque eu vim pra Nova York. Sim, sim. Já tinha um espaço, já tinha todo um trabalho edificado, né? Exatamente. E Bispo, o senhor é psicólogo, Sim. né? Formado lá em Universidade de Uberlândia. De onde nasceu essa vontade de ser psicólogo? Isso está atrelado à questão pastoral, de cuidar de vidas? Porque eu acho que um pastor, ele ao mesmo tempo, ele já é um psicólogo, né? Porque ele precisa tanto ouvir como também Sim, trazer dar o conselhos. membro, a ovelha ali para a realidade e dar conselhos também. Sim, na verdade não foi algo planejado por mim. Se você pensasse assim que um jovem, eu quando jovem, o que que eu queria fazer? Eu queria fazer administração, economia, algo que era na minha área na época que sempre trabalhei na área financeira nas empresas onde eu passei. Mas depois de ter feito teologia e entrado no ministério pastoral, eu percebi que de fato faltava um pouco de recurso para lidar com as diversas demandas de ovelhas de todo tipo, de seres humanos, de pessoas com os mais variados problemas, que muitas vezes não eram apenas espirituais. Porque hoje, no meio evangélico, às vezes nós temos uma falta de entendimento na questão da identificação dos problemas das pessoas. A gente tem uma triste mania de espiritualizar tudo e dizer que tudo é demônio. É. É o que a gente tem aprendido muito Sim. assim, ultimamente. E nem tudo é demônio, nem tudo é fruto de obra maligna. Há questões orgânicas, fisiológicas, hormonais e, claro, questões emocionais, questões sentimentais, advindas de histórico familiar, advindas de traumas, advindas de situações de abusos. Ou seja, são várias as fontes de adoecimento humano. E no exercício do ministério pastoral, às vezes os recursos apenas bíblicos, teológicos, espirituais, acabam se tornando um tanto quanto limitados. Por quê? A grande maioria dos pastores, sim, até tenta ser psicólogo, mas esse é o problema. Você tentar exercer algo ao qual você não tem a devida habilitação, acaba trazendo uma ministração limitada e às vezes até que venha a interferir no processo. A grande verdade é que o pastor ele tem uma mania um pouco, sabe, fora de contexto. Ele quer ser advogado, ele quer ser administrador, ele quer ser o pregador, quer ser o psicólogo, até médico, né? Então, assim, eu entendo que esse não é o melhor caminho. Nós precisamos, claro, focar na palavra e buscar capacitação, caso a gente queira exercer um pouco mais, ou então delegar a responsabilidade. A administração, vamos buscar gente competente para isso, né? A questão da psicologia, do aconselhamento, vamos buscar gente capaz para isso. Então foi dentro desse contexto que nasceu no meu coração o desejo de fazer psicologia. E, na verdade, foi uma grande aventura, porque eu já tinha 40 anos de idade. Comecei a cursar psicologia com 40 anos. Meu Deus. Vários jovens lá dentro e tal. Um curso tomado por pessoas jovens, no começo da vida, né? Muitos jovenzinhos lá, cabeça aberta,
prontos para aprender, prontos para crescer no conhecimento, né? Deixa eu organizar esse fone aqui que ele está soltando. Mas, enfim, o que aconteceu foi que eu tomei uma decisão. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sou de desistir, não sou de retroceder. Eu comecei e eu falei, eu vou até o fim. E foram 5 anos de aula presencial e, graças a Deus, 10 semestres, né? Uau. Todos eles sem nenhuma reprovação. Eu consegui cumprir a carga horária e todas as matérias sendo aprovado. E sendo pastor ao mesmo tempo, né? E sendo pastor, sim. E, claro, vivendo todos os conflitos de um curso de psicologia, que a gente pode falar disso, é desafiador para um cristão. Porque muitas vezes a psicologia ela mexe com tabus, ela mexe com crenças, ela mexe com fundamentos da nossa religião que muitas vezes são antagônicos, são contrários àquilo que a gente crê, relacionados a questionamentos profundos sobre evolucionismo, criacionismo, fé no sentido pleno da palavra. Então, foram momentos de choque, às vezes, sabe, momentos que eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Pensando assim, meu Deus, o Senhor não tem isso para mim, mas Deus me plantou naquele lugar para perseverar entre os jovens, entre outras pessoas, para realmente ter a capacitação e poder ser um instrumento usando justamente a condição de um ministério pastoral associado a uma profissão legalizada como o Conselho de Psicologia, como o curso de Psicologia é. Então, para a glória de Jesus, eu consegui cumprir, depois fiz uma pós-graduação também, enfim, me habilitei para unir as duas questões, as duas possibilidades de auxílio e de apoio às pessoas, a psicologia e o cristianismo. A gente sabe que lá no Brasil, pelo menos, quando você vai começar um curso na faculdade, o professor ali, o facilitador, ele faz aquelas perguntas clássicas, pede para que você se apresente e fale o que você faz, qual é a sua profissão. Eu tenho certeza que o senhor deixou claro que era pastor, né? A minha pergunta é, depois que as pessoas souberam ali na sala que o senhor era pastor, o senhor entendeu que houve talvez mais piadinha, às vezes talvez chacota, não sei se o senhor sofreu ou passou por isso, ou o senhor percebeu que também houve ali um respeito pelos os demais alunos dali da sala? É interessante se observar que, a partir do momento que você está num ambiente múltiplo, com múltiplas percepções, com vários tipos de pessoas, culturas, etnias, percepções, o que ocorre? Não há um senso comum. Há justamente uma variedade de sentimentos. Há pessoas que te olham como se fosse um extraterrestre, um pastor dentro de um curso de psicologia, né? Outros, nossa, que joia, alguém que está aqui defendendo a sua fé, né? E que quer crescer, que quer contribuir para a sua comunidade. E outros que são totalmente indiferentes, que não fazem o menor sentido para eles se ser pastor ou não ser pastor. Então, não é uma resposta única, mas que demonstra justamente o quê? Eu vivi todas as experiências. Tive conflito com professores, tive conflitos com alunos, conflitos de opiniões, conflitos de ideias, divergências de entendimento, porque em alguns momentos a minha fé foi questionada, a palavra de Deus foi questionada, a escrita da Bíblia foi questionada. Eu me lembro de uma professora que ela questionou justamente o caráter de Deus, a bondade de Deus em função das mortes ocorridas no Velho Testamento, dentre algumas das situações pelas quais normalmente a gente passa. Então, tudo isso te faz questionar a sua própria fé. E é óbvio que é, na realidade, uma grande peneira. Se Isso. você tem fundamentação na fé, você vai permanecer. Mas se a sua fé é fragilizada, se as suas convicções são, na realidade, não tão sólidas, é óbvio que você vai esmorecer e aquilo que você crê pode deixar de ser tão fundamental e tão vital, sabe? Para mim, foi de fato uma experiência muito forte. Eu me lembro assim, biblicamente falando, porque há momentos que você precisa entrar em oração. E eu me lembro em alguns momentos de ter que orar para continuar no curso,
devido a alguns conteúdos que eram muito confrontantes à minha fé, né? Algumas disciplinas elas confrontam demais. E aí eu orando, falando com o Senhor, Deus usou muito a minha esposa para mim não sair do eixo, para que eu não saísse do eixo. Porque o curso de psicologia ele é muito razão, ele é muito entendimento da psique humana, de todos os seus desdobramentos comportamentais, de todas as suas estruturas de ação, de fala, de sentimento, de percepção. Então, você se torna uma pessoa natural, você se torna uma Uhum. pessoa racional. E outra, você se torna uma pessoa analítica, porque você começa a analisar comportamentos, você começa a olhar para as pessoas, você já consegue fazer uma leitura às Sim. vezes, da linguagem corporal, da fala, do tom de voz, sabe? A leitura dos temperamentos. Então, se você não tem uma maturidade, você começa a olhar somente para o ser humano. E, na nossa postura como cristãos, nós não podemos jamais nos desviar daquilo que é o fundamento da nossa vida, que é o Senhor, que é o nosso Criador, que é o nosso Mestre, o nosso Salvador. Então, para mim, foi um tempo de crescimento espiritual, porque eu precisei buscar mais a Deus. Porque houve um momento que eu estava me tornando um tanto quanto natural. A palavra que Deus me deu na época era que eu estava me alimentando mais da árvore do conhecimento do bem e do mal do que da árvore da vida. Uau. Foi forte isso, Forte. sabe? E quando eu acordei, eu falei: opa, ok, o curso de psicologia é uma ferramenta. É óbvio que eu não vou misturar fé e religião, porque até pelo Conselho de Ética do Conselho Federal de Psicologia, as duas coisas elas não são simultâneas, elas não são sincronizadas, né? A psicologia ela é laica, a psicologia é ciência. Então é nessa linha que eu trabalho como psicólogo, Uhum. né? Dentro do consultório nós praticamos a psicologia. E como ministro do evangelho, sim, eu prego o evangelho. Eu vivo o evangelho, eu acredito no evangelho. Desculpa te interromper, Bispo. Eu até queria perguntar isso, a gente estava conversando mais cedo. Então, como você é bispo, não pode se envolver as coisas cristãs dentro do trabalho de psicologia. Sim, isso é uma resposta muito boa de ser dada, uma pergunta interessante, porque não podemos misturar a psicologia e a religião, sabe? Não existe psicólogo cristão, também não existe psicólogo espírita, nem psicólogo católico. A religião, ela está à parte da psicologia. A psicologia é ciência, assim como um médico. Não tem médico cristão, médico umbandista, médico espírita, não. A religião está à parte do exercício da profissão. Porque ali ele tem que exercer aquilo que ele aprendeu, estudou Uhum. e o que ele deve fazer, né? Exatamente. Então, nesse aspecto, o exercício da profissão ele é regulamentado pelo Código de Ética e deve ser obedecido. Então, a minha postura é essa. Então, eu desassocio exatamente a prática do cristianismo como fé, como instrumento dentro do consultório. Mas é claro que isso não me impede de viver a minha fé. Claro. Quando eu estava chegando à graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC, foi justamente a combinação entre a fé e a psicoterapia no processo do alcance de êxito terapêutico. Ou seja, juntando as duas coisas. Como a fé contribui. Há estudos que dizem, de forma científica, comprovados empiricamente, que a fé é um elemento catalisador de melhoras no processo de pessoas que estão em algum tipo de adoecimento, tanto físico quanto mental ou emocional. Ok, é um elemento, mas ela não significa que isso deva ser o único fundamento do tratamento. E é nisso que a psicologia se pauta, né? Como ciência realmente estabelecida e que comprovadamente tem resultados dentro da sua prática. Eu imagino porque é algo muito interessante, porque de repente você se depara com, eu imagino, né, com um paciente que claramente uma questão espiritual vai ajudar muito aquele paciente, Nossa. mas você sendo um pastor
naquele exato momento você não pode exercer o trabalho da fé sobre aquela pessoa e tem que buscar dentro da psicologia uma forma de ajudar, mesmo sabendo que uma palavra Pode ajudar. pastoral já talvez faria Meu um efeito Deus. tremendo. Deve acontecer demais isso, né? É isso que eu ia perguntar. O seu primeiro paciente, como que foi esse atendimento? Não precisa falar quem é. Como que foi esse atendimento no sentido de, e agora? Eu tenho que deixar o Adalberto pastor de lado e agora é o Adalberto psicólogo que vai entrar em ação. É exatamente isso. Eu entendo que a minha postura ela é muito determinante no processo. E se eu entro com a prática do ensino da palavra ou dos princípios bíblicos, eu vou estar, de fato, contaminando a psicologia. Então, eu não posso ter essa postura. De fato, eu sempre me cerquei desse cuidado, sabe, de estabelecer a psicologia no exercício pleno da profissão. E, claro, o espaço específico para a ministração da palavra, para a pregação do evangelho, para a oração dentro da igreja, né? E é importante que se diga isso. Não há nenhum problema, sabe, de viver fé e de viver os princípios da psicologia. E não é porque somos cristãos que não devemos ou não podemos buscar a psicologia como uma fonte de auxílio para as nossas vidas. Há muito preconceito, Nick. Às vezes as pessoas dizem, não vou no psicólogo porque eu não sou louco. É ver- É um Tem muito conceito isso. muito. Confunde psicólogo com psiquiatra, É. né? Sim, mas a grande verdade é que todos nós precisamos. Eu já fiz terapia e em qualquer momento da minha vida posso voltar a fazer. Minha esposa já fez e eu aconselho todos nós devemos fazer, justamente como um tempo de reflexão, de tratamento, de lidar com os nossos conteúdos interiores que muitas vezes não são tocados, não são visitados, não são falados, não são tratados. Então, nós cristãos, muitas vezes, não somos instruídos corretamente a buscar a ajuda necessária. E aí é que entra aquele tema que nós introduzimos. Pelo fato de que não há um conhecimento de causa, atribui-se qualquer problema a uma questão espiritual. Muitas vezes uma pessoa está com um problema, uma ansiedade. E às vezes uma ansiedade que ela é orgânica, que ela pode ser tratada de maneira medicamentosa, com um período específico de um tempo de tratamento, e logo há uma regulação hormonal e a pessoa vai estar ali tranquila, saudável, sabe? Sem essa neurose de pensar que ela está endemoniada, de pensar que ela está possessa, algo dessa natureza. Então nós precisamos abrir a nossa mente, sabe? Eu sou do time que defende que todo pastor deveria, deveria ser também um psicólogo, sabe? Para É. juntar as duas É. coisas. E o senhor também trabalha com casais, né? Sim, sim, sim. Acabou acontecendo isso de uma forma natural, né? Porque a psicologia ela até ajuda nesse sentido, mas dentro do ministério pastoral, o ministério pastoral lida com famílias. E prioritariamente a base de uma família é o casal. E a grande verdade é que todo casal tem conflitos. O mito do casamento perfeito não existe. Não Isso é existe. ilusão. As diferenças, elas vêm à tona, né? Claro, são naturais. Duas pessoas diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, né, histórias de vida diferentes. É muito natural que surjam divergências, conflitos. Agora, a habilidade de lidar com as divergências e com os conflitos está relacionada ao nível de inteligência emocional de cada um de nós. E a gente sabe que inteligência emocional não é algo que se estuda na escola, que se aprende com naturalidade. A maioria das famílias é carregada de traumas, de situações de divórcio, de traição, de briga, de conflito. Então, muitas vezes as pessoas chegam no casamento achando que é só casar que está tudo certo, que não vai ter problema, mas cada um traz a sua carga individual. E quando essas duas cargas se encontram, é aí que surge o choque.
E se não há uma inteligência emocional, fatalmente vai haver conflito conjugal. Então, eu e minha esposa, a gente tem lidado com casais há muitos anos, né? E usando a nossa experiência, usando principalmente os fundamentos da palavra de Deus, porque a Bíblia é um manual para a vida conjugal, né? A Bíblia ela vai nos ensinar, de fato, como um homem vive o seu papel como marido, como pai, né? E vai Sim. ensinar a mulher como mãe, como esposa, sabe? Esse manual de instruções tremendo que é a palavra de Deus nos dá o privilégio de edificar famílias vencedoras. Que bênção. Bispo, tem vagas ainda lá para ter um apontamento com o senhor? Opa! Vamos colocar o número do bispo aqui na descrição Sim, para quem sim. quiser. Sim, o Bispo Adalberto, ele faz atendimento presencial lá em Uberlândia, mas e conheceu esse mundo digital, Online. né? O Bispo ele é muito antenado também com tecnologia, pesquisa bastante, mas o senhor também faz atendimento online, tem clientes também em outros países, não é mesmo? Sim, sim. Interessante que a pandemia abriu esse leque, né? Sim. Antigamente não existia tanto. Live, Mas- essas coisas tudo. Depois da pandemia, estourou. Exatamente. Então, o mundo digital ele é real, né? E aí o online passou a ser uma das opções de atendimento. E às vezes até em Uberlândia eu tenho paciente online. Uau! Interessante. Pessoas que preferem um online, né? Mas tenho sim, tem paciente aqui nos Estados Unidos, tem paciente em Portugal, no Brasil, em vários lugares. E é interessante dizer que a psicologia online ela funciona tão bem quanto a psicologia presencial. Uau, Não há que problema legal. nisso. Eu tenho testemunhos de pacientes assim que são bem-sucedidos no processo terapêutico em função justamente da qualidade, né, do atendimento e do processo sendo bem executado. Então, sim, temos vagas, Nick, podemos Aí, marcar, ó, já né? pode Vamos colocar as deixar aí, informações aí. pode deixar que a gente vai dar um desconto especial aí Opa, para os clientes indicados, glória né, a pelo Deus. Pod Então já Life. vamos criar já um cupom de O cupom de desconto. desconto. E aí o senhor, sei lá, o senhor vê um desconto aí, a gente coloca pod, tipo, se é 10%, pod 10. Top. Tá Pronto. vendo? Já Desse tá jeito. criado aí. Então, se você quiser fazer uma terapia, quiser ir ao psicólogo, eu aconselho a todos nós, como ele mesmo disse, precisamos, é muito bom. Eu lembro que uma vez eu fui, eu só queria ir pra chorar. Eu saí de lá tão leve, porque eu chorei é consulta que a gente fala? Sim, Eu sim. chorei a consulta, Consulta ou sessão terapêutica, né? Sessão. mas eu Uhum. precisava desabafar e desabafar com quem você não conhece, assim, é melhor ainda, né? Então foi maravilhoso. Então eu te aconselho, o Bispo Adalberto, na verdade, o psicólogo Adalberto, ele tá disponível, então você pode aí falar que você viu esse anúncio aqui no Pod Life e reivindicar o seu desconto, que eu tenho certeza que ele vai te dar esse desconto, não é mesmo? Pode deixar, Aleluia. vai ser um prazer. E eu me alegro muito quando eu posso, né, atender pacientes cristãos, justamente porque para o cristão é um desafio vencer o preconceito, sabe? Vencer essa barreira que às vezes a religião estabelece de não pedir ajuda. Às vezes nós temos essa Verdade. tendência de achar que a gente é super imbatível e que sozinho a gente vai dar conta de tudo. Ah, eu tenho Deus e Deus vai resolver. Ok, nós temos Deus de fato, mas Deus deixou os médicos, os psicólogos, né, os enfermeiros, os fisioterapeutas, né, os nutricionistas, tantos profissionais qualificados, muito bem formados para poder auxiliar no processo da saúde humana. Então, é muito importante a gente defender, de fato, o exercício da profissão relacionada à saúde para o bem-estar de Sim. todos os É cristãos. verdade. E, Bispo, qual é a dica que o senhor tem para essas pessoas? Porque tem muitas pessoas que não aceitam ir fazer uma terapia porque ela acha que ela não tem nenhum tipo de problema. Aquela da Entendeu? doida. Ela não aceita, mas todo mundo ao redor vê que ela precisa, mas ela não aceita. Então, o que que o senhor tem para falar para ela, tipo, abrir o coração para tentar fazer uma terapia? Eu entendo que a primeira coisa é justamente o reconhecimento. Porque se você não reconhece uma área de problema na sua vida, por mais que às vezes as pessoas digam, as pessoas falem, você não está aberto para ir. Eu já recebi pacientes em que a esposa forçou o marido a ir,
sabe? Já recebi pacientes em que o pai forçou o adolescente a ir. Ele até vai em uma sessão, 2 sessões, mas depois ele não vai mais porque ele não reconhece que tem um problema, que tem uma necessidade. Então, o primeiro passo é você olhar para si mesmo, fazer uma reflexão. Espera aí, como é que está a minha própria vida? Eu tenho angústias, eu tenho traumas, eu tenho situações não resolvidas internamente, eu tenho conflitos comigo mesmo, eu não sei muito bem como está a minha identidade, eu não tenho me relacionado bem com as pessoas, eu não tenho amigos, eu não desenvolvo relacionamentos duradouros, eu estou enfrentando problemas no meu casamento. Onde que está o problema? Porque muitas vezes o problema não está ao seu redor nos outros, mas está em si mesmo. Então esse reconhecimento é importante, sabe? Porque nesse processo de busca, a psicologia tem ferramentas para trazer justamente uma clareza daquilo que são as áreas de necessidade de cada ser humano, sabe? Então é um campo muito vasto. Respondendo então de maneira objetiva, Nick, é de fato o reconhecimento de que existe uma necessidade. Uhum. O passo 2 seria vencer o orgulho, Isso. sabe? O orgulho de dizer: preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso de alguém para falar, para conversar, para me orientar, para realmente, você usou uma expressão, né, Henrique? Você quis desabafar. Ok, esse é um passo importante, porque a fala é algo que já é romper com uma barreira que muitos não conseguem falar, muitos não conseguem expor, e especialmente fraquezas, erros, falhas. E então, quando se rompe esse orgulho, nós já temos meio caminho andado para o êxito do processo terapêutico. E é preciso o paciente, né, ele entender que vai ser muito melhor se ele juntar a questão espiritual com a psicologia que vai tratar a razão. Pelo seguinte motivo, trazendo uma pessoa que carrega uma maldição hereditária, talvez pela ausência do pai, ausência da mãe, e aí ao mesmo tempo essa pessoa não consegue lidar, né, aqui com o pai e com a mãe. Então ali o pastor, né, ele vai trabalhar justamente na liberação dessa maldição e o psicólogo ele vai trabalhar para que esse paciente aprenda a lidar com essas pessoas, né, os quais por algum motivo as feriram e tudo mais, né, bispo? Sim, é importante dizer assim que na psicologia nós não podemos trabalhar com o tema maldição. A nível de psicologia, maldição não existe, tá? E no âmbito bíblico espiritual, existe controvérsia sobre o entendimento de maldição. Alguns creem, outros não creem. Não é o nosso tema, nós não vamos entrar no mérito disso agora, né? Porque isso tem a ver com a questão da maneira como você acredita e como cada um tem uma experiência Uhum. relacionada a isso. Como a psicologia aborda? Ela vai abordar justamente o seu conteúdo de vida, a sua história de vida, porque cada um tem uma história. Dentro das diversas abordagens da psicologia, algumas tratam de maneira muito intensa o passado. Exemplo, psicanálise. A psicanálise ela tem um foco muito intenso na questão do relacionamento pai e filho, mãe e filho. Ah, Todas essas lembranças vivenciadas na infância, especialmente, elas determinam a vida do ser humano adulto. E a psicanálise ela faz esse processo de volta, de retorno às memórias, às vivências do passado. É uma ênfase da psicanálise. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, ela já adota um viés mais behaviorista, comportamentalista, um viés mais de mudança comportamental, de mudança de hábito, mudança de conduta, mudança realmente de postura. São abordagens diferentes, mas que todas elas têm justamente o mesmo enfoque de tratar o problema que aconteceu lá no passado. Isso não é problema, mas é óbvio, como você abordou, Henrique, deixando essa parte espiritual relacionada à questão da religião e do processo
pastoral, como ou se obviamente não é uma pessoa de fé cristã, porque a psicologia ela respeita todas as religiões, Uhum. se ela tem uma outra prática espiritualista, que ela também conduza a sua fé dentro da prática que ela acredita. Ok. E eu queria perguntar se o senhor, em algum atendimento, o senhor já percebeu, né? O senhor não pode expressar, mas o senhor é pastor e o senhor tem a sua percepção espiritual também. Já percebeu que algum paciente, naquele momento, ele estava sofrendo de uma opressão, ou às vezes até mesmo aquela pessoa carregava ali um demônio, algo nesse sentido? Tô falando porque, assim, é muito difícil falar, até mesmo pela forma o qual as pessoas vão interpretar. O senhor não pode falar, mas o senhor é pastor e o senhor tem a sua percepção. O senhor não expõe, mas o senhor também tem a sua percepção, né? Porque não está envolvido ali no seu atendimento. Sim, a questão é que percepção espiritual ela existe sim, em todo momento, em todos os lugares, em todos os ambientes. Porque nós, como cristãos, na nossa fé, a gente tem essa percepção em todos os lugares que nós vamos. Agora, eu procuro ter de fato esse cuidado para não associar, porque eu não posso atribuir uma causa espiritual a um problema que a pessoa está vivenciando ali. Seja talvez o mais gritante possível, ou seja, o menos explícito possível. Eu não atribuo questões espirituais às questões de ordem psicológica, porque isso tem que ser muito bem desassociado. Para quê? Para que não haja uma contaminação da psicologia, sabe? Isso é muito sério, porque envolve o código de ética Sim, do psicólogo, sim. Ó, né? E o senhor atende uma classe específica, por exemplo, crianças, ou o senhor atende de criança a adultos maduros? Não, olha só, existem graduações, ou melhor dizendo, pós-graduações que te dão a especialidade no trato com crianças, com Jovens. jovens, adolescentes e casais. Ou seja, existem, por exemplo, uma especialização, uma pós-graduação em psicologia infantil, em psicopedagogia, sabe? As quais eu não fiz e eu não me considero habilitado para atender crianças. E eu até procuro trabalhar mais dentro da minha área de graduação, que é na área conjugal. Então, a pós-graduação que eu fiz, que é análise transacional, ela me abriu os olhos e ela me deu uma capacitação para lidar focado nas relações humanas, na área conjugal. Então, eu me sinto mais seguro. Não que eu não possa atender, mas eu seria como talvez um psicólogo mais generalista. Eu não tenho uhum. ali a ferramenta específica. Vamos falando de medicina. Eu seria como um clínico geral. E sendo que a criança talvez precisaria do quê? De um pediatra para ser atendida na Sim. sua necessidade Uau. específica. Mas com jovens o senhor trabalha bastante? Sim, trabalho com jovens também, É, talvez adolescentes. muitas pessoas velhas devem pensar assim, poxa, o menino é tão jovem, já tá passando por tanto problema para ter que visitar o psicólogo, mas os jovens hoje em dia passam por muita coisa, né? Depressões, essas coisas assim. A verdade é a seguinte, que psicologicamente falando, a gente está percebendo uma aceleração no desenvolvimento de doenças emocionais. Uhum. E elas têm a ver com o mundo moderno, elas têm a ver com o digital, elas têm a ver com o online, elas têm a ver com a ausência paterna, elas têm a ver com a cobrança de resultados, elas têm a ver com a competição de mercado, elas têm a ver com, no Brasil, a melhor nota do Enem, para aqueles que querem uma graduação em Uhum. economia, em direito. Então, as crianças, se tornando adolescentes, elas já nascem com essa mente, já vão crescendo e desenvolvendo essa mentalidade de competição. Então, há uma cobrança nelas, além da necessidade que elas sentem de aprovação social. Meu Deus. Então, o que que isso gera? Gera crianças inseguras, Ansiedade. adolescentes ansiosos, pessoas que muitas vezes têm medo, medo da reprovação, medo da crítica. E aí a gente vê o mundo de bullying. O bullying entra nas escolas, nas redes sociais. O Brasil tem demais Uhum. adolescentes se suicidando
por conta de bullying, né? Então, o problema emocional, o problema que traz todo esse contexto de adoecimento, ele não é uma situação que está restrita a uma pessoa idosa ou uma pessoa casada ou solteira. Todos, na verdade, eles podem desenvolver situações de adoecimento emocional. E o que eu tenho sempre dito é o seguinte: quanto mais cedo se busca tratamento, melhor se obtém os resultados mais precocemente. Então, assim, se uma criança está se demonstrando arredia, se uma criança tem dificuldade de aprendizado, se uma criança está ali isolada, se ela é uma criança que chora, que tem medo, o melhor caminho é levá-la a um terapeuta especializado, sabe? Um profissional qualificado para identificar essas origens de problema, começar um processo terapêutico para que então ela possa ter a fluência para obter os melhores resultados, seja na escola, seja nas atividades esportivas, seja nas diversas situações de âmbito da existência como ser humano na sociedade, né? E especialmente os jovens Sim. que vivem um conflito de namoros, conflito de profissão, conflito de sucesso, conflito físico, né? O conflito existencial, são tantos. Então, um terapeuta, um psicólogo formado e capacitado vai auxiliar essa pessoa no processo de definição, de clareza, de clarificação realmente daquilo que é a sua identidade como ser humano. Uau. Uau. E- Tirando agora o Adalberto Psicólogo. psicólogo, né? E trazendo agora para a cena o Adalberto pastor, cristão. A gente sabe que a vida pastoral, você precisa estar muito bem centrado, principalmente relacionado às emoções, né? Porque o pastor, ele acaba sofrendo muito, né? Porque muitas vezes ele coloca expectativa em pessoas, ele coloca expectativas no ministério, mas muitas das vezes ele acaba sofrendo bastante com às vezes, a rejeição, às vezes como que eu posso usar a palavra? Às vezes a ingratidão e tudo mais. Depois de 24 anos sendo pastor de igreja, o que que ainda te faz queimar aí essa chama dentro do seu coração? Que pergunta boa, Uau. hein? Que pergunta Forte. interessante, é. Então, Henrique, o ministério pastoral é fruto, de fato, de uma experiência com Jesus. Que tem tudo a ver com o quanto você foi perdoado, o quanto você foi amado, o quanto você foi acolhido, porque aquele que muito foi perdoado, ele muito ama. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando você começa o ministério, você começa de fato no primeiro amor, na paixão, na devoção, na entrega, no comprometimento. Mas é fato, como você bem observou, que existem uma série de componentes que são degradantes para o ministério no sentido do aspecto emocional. Ingratidão, crítica, falta de companheirismo, falta de apoio, sabe? Muitas vezes perseguições, às vezes dificuldades financeiras. São muitas as situações, né? E biblicamente falando, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, Paulo descreveu isso. As fadigas, as tribulações, as perseguições, o perigo, a nudez, a espada. São tantas as situações que realmente há momentos de arrefecimento da fé, de diminuição do ânimo, sabe, da disposição. E claro, eu não seria aqui hipócrita de dizer que não passam pensamentos de desistência. É óbvio. Eu penso que o pastor que nunca pensou em desistir, talvez ainda não sabe o que é ser um pastor. Gera um cansaço, né? Claro, uma fadiga, um peso, né? Hoje eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui na AD Life e o tema foi vencendo o esgotamento. Sim. Justamente porque seres humanos passam por esgotamento. Pastores passam por esgotamento, sabe? Tem uma síndrome que afeta pessoas que trabalham com pessoas, que trabalham com ensino, que trabalham na saúde, né? Que é a síndrome de burnout.
E é uma síndrome que aflige, que ataca pastores, que ataca pessoas que exercem contato diário, constante com pessoas. Então, assim, como manter a chama? De fato, é não perder a disposição e a intensidade de continuar buscando ao Senhor, de Aleluia. continuar tendo relacionamento com a palavra de Deus, porque a fonte é o que nos sustenta. A É fonte verdade. na palavra, a fonte na oração, a fonte no amor de Jesus. Porque se você para de se alimentar da fonte, porque se você para de beber da fonte, que é Jesus, da água viva que corre do trono de Deus, você vai se alimentar somente do quê? Das frustrações, das decepções, das mágoas. E eu costumo dizer que a gente é como um álbum de figurinhas, né? A gente vai colando figurinhas nas páginas da nossa existência. Então tem muita gente que tem o álbum de figurinhas com algumas páginas lotadas. A página do rancor, a página da mágoa, a página da traição. Então, assim, o que pode cobrir isso? O sangue de Jesus, o É. amor de Jesus, Aleluia. a graça de Deus. Então é isso que tem nos sustentado, a minha e minha esposa, no ministério, e ainda com paixão, com fé, com foco, com perseverança e com muitos sonhos. Glória a Então Deus. eu glorifico a Deus porque o Senhor nos permite ainda permanecer e perseverar. Amém. E, bispo, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os convidados aqui, e eu vou fazer para o senhor agora, que é uma pergunta assim, muito forte, né? Mas eu gosto de escutar a pessoa respondendo essa pergunta. Aparentemente, ela parece ser muito simples, né? Mas ao mesmo Mas tempo, nós já tivemos respostas que saem fora daquele comum que todo mundo responde, sim, né? sim. É, é, mas se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, o que o senhor teria para falar com ele? A minha palavra sempre vai ser de gratidão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me perdoou, me libertou, que o Senhor me deu a oportunidade de viver, de construir uma vida. E obrigado porque o Senhor continua acreditando em mim, porque o Senhor nunca desistiu de mim, porque o Senhor ainda Aleluia. olha para mim com olhos de amor, os olhos pelos quais eu me apaixonei há 30 anos atrás, com 19 anos de idade, continuo amando o Senhor até os dias de hoje. Não sei se foi a resposta do senso comum, mas é a É minha ótima. resposta, é a minha vida, é a minha história. Glória a O Deus. importante é o propósito continuar, você ter essa noção, né? Consciência de fato, qual é o seu propósito, o porquê da sua existência, né? O que Deus determinou para sua vida, qual foi a sua missão entregue. E o senhor já disse algumas vezes para mim, o Nick nunca ouviu, que quando o Senhor quiser levá-lo, né? O senhor quer um versículo na sua lápide, que é Sim, exatamente esse texto, né? Que é: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não se compraz a minha alma, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Uau. Então, o Senhor ele nos leva para olhar para frente, para o alvo, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Meu amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Bispo, aproveita e manda um beijo para suas filhas, para sua esposa, os Ô, pessoal, os membros rapaz, da sua que igreja, que honra. com certeza vão estar assistindo. Verdade, vamos, me manda o link, eu quero compartilhar esse vídeo urgente com toda a família Luz para os Povos de Uberlândia e do Brasil. Sua câmera. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Dulcineia, minha princesa, o amor da minha vida, minha companheira, minha amiga, minha parceira, né? Ela é o motivo, ela é a razão da gente permanecer e continuar lutando até os dias de hoje. Nossos presentes do Senhor, Ana Carolina, minha princesinha, minha primogênita, amorzinho do papai, te amo. Obrigado pelo Noah, que é meu presente de Deus, lindo, lindo príncipe do vovô, rapazinho precioso. Meu genro, Rafael, Eu tava Meu esperando Deus. isso. um beijo pro Rafael, meu genro favorito, né? Afinal de contas, obrigado. E pra Amanda, né? Minha princesinha, minha bonequinha branquinha, linda. Um beijo pra você. Te amo, boneca. E também para todo o nosso rebanho, né? Família Luz para os Povos. Um beijo. Que Deus Aleluia. abençoe a cada um. Amo muito vocês. Vamos juntos edificar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E um abraço para você que está nos assistindo. Quero dizer que você que está ouvindo tudo isso que nós compartilhamos aqui, Deus tem uma palavra para você, de restauração, de cura, de alegria.
Deus chamou para a vida abundante. Deus não se alegra com a sua dor, com o seu sofrimento. E o que eu quero te aconselhar é: não pare, não pare, não desista do que Deus tem para você, do que Deus tem para o seu casamento, para sua família, para os seus filhos, para a sua vida. Busque ao Senhor, busque ajuda, vem para cá, vem para a igreja The Life, vem para cá, vem ser edificado na palavra, né, com esses irmãos tão preciosos, com o pastor Anderson, né, que é um homem de Deus precioso, um profeta, essa equipe linda, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Se precisar de um psicólogo, estou aqui à disposição, tá? A gente vai estar lá online para te servir e te abençoar. E agradecer vocês, Henrique, Nick, Uma honra. obrigado pelo carinho, pela disposição, por esse tempo precioso. Quero louvar a Deus por ver o trabalho, a dedicação, a entrega de vocês. Amém. O Senhor, Ele reconhece, Ele vê o trabalho de vocês e Ele vai honrar a cada Amém. dia. Amém. Eu Né? creio. Louvar a Deus pelas esposas preciosas, Aleluia. Sempre aqui. lindas, Meu Deus. maravilhosas, né? Que bom saber que o Senhor tem cuidado de vocês, Letícia e Larissa, esse presente do Senhor Amém. que é na vida de vocês. Então, parabéns e grandes coisas o Senhor tem para fazer na Elas vida são de a vocês. parte elas são a parte bonita do casal, né? É verdade, Então, a melhor a mulher parte. é sempre a melhor parte Glória a na nossa Deus. vida, nossas esposas, né? Bispo, você volta quando para os Estados Unidos? Tem que ter a parte 2, hein? Então, pois é, o dia 5 de maio a gente tá... Ah, não, Oh. perdão, quando eu volto para os Estados Unidos, Isso. ainda não tem data. Vamos planejar, vamos sonhar, mas estou à disposição. Logo, Com logo, certeza vai ter que Vamos- voltar aqui em Nova Com York, né? certeza. claro, vai ser uma alegria estar aqui com vocês, ver os nossos filhos Henrique e Ele Larissa. veio conferir se a gente estava sendo bem cuidado aqui. E, na verdade, Só já tô checar querendo só. conhecer os netinhos, né? Uau. Meu Deus. Os dois príncipes ou princesas, ou um Ou- e o outro. Exatamente. Que Deus mande aí, né? Mas, se Deus Bonitos quiser, igual a mãe, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Se Deus quiser, eu já quero profetizar que ano que vem o Senhor vai voltar Amém. aqui em nome de Jesus. Deus vai Amém. dar condições, né? E vai trazer condições para que isso aconteça. E vocês são um casal precioso também que eu guardo no meu coração. E como o Nick falou, o Senhor nunca desistiu de mim, mesmo eu dando muito trabalho, porque eu dei muito trabalho, sim. A cara dele. Já puxei, já tive a orelha muito puxada, mas a gente tem que ter gratidão por isso também, porque é isso que nos faz crescer. Amém. Porque quem ama cuida, né? E a disciplina faz parte do amor também. Isso é extremamente importante. Agora, se não tá chamando atenção, não tá puxando a orelha, talvez isso aí é um sinal de alerta, né? É verdade, a Deus. Bíblia diz que o pai ele disciplina os Exato. filhos a quem ele ama, né? Exato. Então, glória a Deus. Para encerrar, faz aquela oração. Aproveita Amém. orar pelas pessoas, por nós, pelo Amém. Pod Life. Amém. Amém. Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, te bendizer por esse privilégio que temos aqui, ó Pai, de compartilhar a tua palavra. Senhor, esse podcast que foi levantado pelo Senhor, que nasceu no coração do Senhor, que veio ao coração dos teus filhos, ó Deus, que foi consolidado por este ministério, que vai alcançar milhares de Amém. pessoas, Senhor. Vidas que serão transformadas, curadas, libertas pelo poder da tua palavra e por toda a instrumentalidade a qual o Senhor vai usar. Eu creio que o Senhor usa pessoas de todas as profissões, ó Deus, de todas as maneiras, porque o teu propósito é o mesmo. O Senhor, ó Deus, nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E o Senhor está usando esse podcast. E eu quero orar por cada um que está assistindo. Quero orar pedindo paz onde há guerra. Quero orar pedindo saúde onde há enfermidade. Quero orar pedindo alegria onde há tristeza. Quero pedir que a ação do Espírito Santo agora, ó Deus, venha sobre a vida de cada um que está assistindo aí no celular, que está assistindo na TV, no notebook, que em nome de Jesus o Espírito Santo agora possa trazer paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que tranquiliza mente e coração. Que o Senhor Jesus possa ser agora ministrado à vida de cada um que nos assiste. É assim que eu oro, ministrando cura, ministrando alegria, ministrando renovo. E a presença do Senhor que cura, transforma e liberta. É assim que eu oro, te abençoando. Receba a bênção do Senhor sobre a sua Amém. vida, sobre a sua família e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Leva o meu abraço para
toda a galera lá de Uberlândia. Um abraço pra vocês. Jesus abençoe tanto o meu quanto da Larissa. Meu também, E- pessoal. do Nick Tamo também, da junto. Letícia, que também agora são da nossa família. E um dia nós vamos lá, né, Nick? Com certeza. Juntos. Ano que vem estamos lá em Uberlândia comendo Ó! feijão tropeiro, ué. Eita, um Opa! pão de Com a queijo. blusinha do Cruzeiro, eu sou cruzeirense. E, vai, pô. Mesmo. e o almoço vai ser lá na Tropeiro, que é a melhor churrascaria que tem lá em Amém. Porque aí Uberlândia. já tá fazendo comercial de graça, assim, tem que mandar o Não, link mas- pra não, eles, mas mandar aí- o Inclusive, patrocínio. inclusive, marketing. exatamente, nós conseguimos, alguns empresários nos procuraram, então a Aleluia. gente tem patrocinadores, os primeiros em nome de Jesus, então nos próximos episódios você vai começar a vê-los aparecendo aí, a gente está organizando toda a estrutura, melhorando o equipamento, eu já quero pedir que o Senhor abençoe cada um desses empresários, que os Amém. façam prosperar cada vez mais. Amém. Fiquei sabendo hoje que a gente vai ganhar mais uma patrocinadora, mas eu não vou dar spoiler, não vou falar quem é não, mas que Deus possa abençoar. E se você também quer ver a sua marca aqui, né, porque vai muito além, porque às vezes as pessoas pensam assim, né, Nick, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas passa lá no Brasil, mas meu negócio é nos Estados Unidos. Mas existe uma questão de abençoar, né, o Isso. projeto, né? Porque como nós falamos, isso aqui é para glorificar o nome de Deus, é para que vidas sejam alcançadas através desse projeto. Com certeza. Então talvez o seu negócio ele não vai fazer diferença nenhuma lá no Brasil porque ele é aqui. Mas tem pessoas aqui que podem adquirir os seus produtos, os seus serviços, mas além disso, faça, porque eu tenho certeza que de alguma maneira você também estará semeando na vida de muitas pessoas através desse Amém. projeto, Eu desse creio. canal, não é, Em Nick? nome de Jesus. Amém. Aquele abraço pra galera. Pessoal, até segunda que vem, às 10 da manhã. Se Deus quiser, Bispo Adalberto, mais uma vez, obrigado pela sua Obrigadão, participação. bispo. Deus abençoe. Volte para Uberlândia com o coração cheio dos nossos abraços, do nosso amor também para toda aquela galera, que o Senhor possa abençoá-lo e fazê-lo crescer, sempre em nome de Jesus. Amém. Recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, pode despedir. Não, vamos despedir Bora junto. lá, pessoal. Deus abençoe a Abraço todos. para vocês e até o Tamo próximo junto. episódio em nome de Jesus. Alô.